Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Eu vou falar um pouco sobre propriedades coligativas. As propriedades coligativas são propriedades que não vão depender da identidade química do soluto, mas sim da concentração do número de partículas totais de soluto na solução. Quais são essas propriedades? É o abaixamento da pressão de vapor, o aumento do ponto de ebulição, o abaixamento no ponto de solidificação ou no ponto de congelamento e a osmose. Então, por exemplo, imagine que eu tenho aqui duas soluções, uma solução aquosa de NaCl, de cloreto de sódio, numa concentração de 0,1 mol por litro, e uma outra solução de KBr, brometo de potássio, na mesma concentração de 0,1 mol por litro. Essas duas soluções contêm a mesma concentração de partículas de soluto, portanto, elas possuem as mesmas propriedades coligativas. Elas apresentam a mesma pressão de vapor, o mesmo ponto de ebulição, o mesmo ponto de solidificação e a mesma pressão osmótica. A gente vai ver cada uma dessas propriedades coligativas em detalhe nos próximos vídeos. Então vamos falar um pouco sobre pressão de vapor. Vamos imaginar que eu tenho aqui nesse recipiente um determinado líquido sob vácuo. O vapor se forma à medida que as moléculas vão deixando a superfície do líquido devido à evaporação. À medida que o número de moléculas na fase de vapor aumenta, um número maior delas vai ficar disponível para poder condensar, para poder se chocar com a superfície do líquido e voltando a fazer parte do líquido. Depois de algum tempo, a quantidade de moléculas que saem do líquido e passam para o estado de vapor se iguala à quantidade de moléculas que saem do estado de vapor e retornam ao estado líquido. Nesse caso, a gente diz que o sistema está em equilíbrio. E é um equilíbrio dinâmico, porque acontece ainda, os processos ainda estão acontecendo de evaporação e de condensação, tá? Mas a pressão atingiu o máximo possível. Então, a gente diz aqui que o sistema atingiu a pressão máxima de vapor. E justamente a pressão de vapor de um líquido é a pressão exercida por esse vapor em equilíbrio com o líquido, tá? Lembrando, esse equilíbrio é equilíbrio dinâmico. De um modo geral, o que a gente observa é que quanto maior a temperatura, maior vai ser a pressão de vapor desse líquido. Por que isso? Porque quando a gente aumenta a temperatura, maior vai ser o número de moléculas que vão ter energia suficiente para conseguir escapar do líquido, tá? Se eu dou mais energia para as moléculas, elas conseguem escapar mais facilmente do líquido, ok? Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento também a pressão de vapor. E um líquido, ele entra em ebulição justamente quando a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Vamos analisar aqui essas curvas. A 20 graus Celsius, a água tem uma pressão de vapor igual a 17,5 mililímetros de mercúrio. À medida que a gente vai aquecendo o sistema, a pressão de vapor vai aumentando. Quando a temperatura atinge 100 graus Celsius, por exemplo, a pressão de vapor da água atinge o valor de 760 mililímetros de mercúrio. Se a pressão atmosférica é igual à pressão de vapor, então o líquido entra em ebulição. Então, na pressão de 1 atm, que corresponde a 760 mililímetros de mercúrio, a água vai entrar em ebulição na temperatura de 100 graus Celsius. Mas percebam qual a implicação disso. Se eu estiver em algum local onde a pressão é mais baixa, isso significa que a água pode entrar em ebulição em uma temperatura mais baixa também. No alto de uma montanha, onde a pressão atmosférica é bem menor do que 1 atm, bem menor do que 760 mililímetros de mercúrio, a água vai entrar em ebulição a uma temperatura inferior a 100 graus Celsius, porque essa pressão é mais baixa,
Logo, a pressão de vapor que a água tem que atingir também é menor, certo? Outra coisa que a gente pode analisar aqui é o seguinte: eu tenho uma curva para o álcool e para a água. A gente percebe que se a gente comparar na mesma temperatura, por exemplo, aqui 20 graus Celsius, a pressão de vapor do álcool é maior do que a pressão de vapor da água. Na temperatura de 20 graus Celsius, o álcool tem uma pressão de vapor de 44 mililímetros de mercúrio e a água tem uma pressão de vapor de 17,5 mililímetros de mercúrio. Logo, eu posso dizer que o álcool é mais volátil do que a água, porque ele apresenta uma maior pressão de vapor. Quando a gente adiciona um soluto não volátil a um determinado solvente, o que a gente observa é que a pressão de vapor desse solvente diminui. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma curva da pressão de vapor de um líquido puro, essa curva cheia, e aqui eu tenho uma curva tracejada de uma solução, de um líquido puro mais um soluto não volátil. O que a gente percebe é que, comparando a mesma temperatura, a pressão de vapor da solução, do líquido mais o soluto, é menor do que a do líquido puro. Então, quando eu adiciono esse soluto não volátil, existe uma diminuição da pressão de vapor. Ok? E por que o soluto tem que ser não volátil? Porque se o soluto for volátil, ele vai contribuir com a pressão de vapor, certo? De um modo geral, quanto mais concentrada for a solução, menor vai ser a sua pressão de vapor. Então, por exemplo, aqui eu tenho a água pura, meu sistema A, e eu tenho duas soluções de mesmo soluto, de brometo de sódio. Qual desses sistemas aqui vai ter a menor pressão de vapor? É justamente o sistema mais concentrado, que é o sistema C. Então, ele vai ter a menor pressão de vapor, porque tem a maior quantidade de partículas de soluto dissolvidas. E o sistema B, por conter soluto, ele tem uma pressão de vapor menor do que o sistema A, que só tem o solvente puro. Vamos resolver esse exercício aqui. Ele diz o seguinte: o gráfico a seguir representa a variação da pressão de vapor do benzeno, da água e do ácido acético com a temperatura. Considere as seguintes afirmações. 1. A água é mais volátil que o ácido acético. Então, a gente precisa analisar essas curvas aqui. Se a gente olhar na mesma temperatura, por exemplo, 80 graus Celsius, quem apresenta maior pressão de vapor é o benzeno. Depois a água e a menor pressão de vapor é o ácido acético. Então, todos esses compostos aqui, o benzeno é o mais volátil, depois a água e, por último, o ácido acético, que é o menos volátil. Então, a afirmação aqui, a água é mais volátil que o ácido acético, está correta. Por que está correta? Porque a gente, analisando aqui na mesma temperatura, a gente percebe que a água apresenta uma maior pressão de vapor do que o ácido acético. A afirmação 2 diz o seguinte: as pressões de vapor aumentam com o aumento da temperatura. Isso é verdade. Se a gente aumenta aqui a temperatura, olhando a curva, a gente percebe que também a pressão de vapor está aumentando. À medida que a gente aumenta essa temperatura, a tendência é sempre aumentar a pressão de vapor. Mais moléculas vão passar do líquido para o estado gasoso. As moléculas agora vão ter mais energia cinética e conseguem passar para o estado de vapor com mais facilidade. O item 3 diz: o ácido acético, sendo um ácido fraco, na pressão de 760 mililímetros de mercúrio, tem ponto de ebulição igual a 100 graus Celsius. Então, a gente vai olhar aqui o ponto de ebulição dele. Então, o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição, é justamente a temperatura em que a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica. Não foi dito nada, então vamos considerar que a pressão atmosférica aqui é de 1 atm, que é 760 mililímetros de mercúrio. Então, se a gente for olhar aqui, 760 corresponde para o ácido acético
a 120 graus. Isso significa que o ponto de ebulição do ácido acético é 120 graus Celsius e não 100 graus Celsius. Quem apresenta um ponto de ebulição igual a 100 graus Celsius é a água, ok? Então, essa alternativa está incorreta. O item 4 diz: o benzeno é o líquido menos volátil. E a gente já tinha concluído o contrário. O benzeno, dos três, ele é o mais volátil. Se a gente olhar aqui na temperatura de 80 graus Celsius, o benzeno possui a maior pressão de vapor. A 80 graus Celsius, inclusive, o benzeno, como ele atingiu a pressão de 760 mililímetros de mercúrio, ele entrou em ebulição, inclusive. E a pergunta do exercício dizia: são corretas as afirmações? Então, quais são corretas? A1 e A2. Esse outro exercício diz o seguinte: qual das soluções aquosas abaixo apresenta a menor pressão de vapor? Então, pelo que a gente viu, quanto maior for a concentração de partículas de soluto, menor vai ser a pressão de vapor. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a concentração de partículas totais de soluto na solução, tá? Como aqui nós temos solutos diferentes, eu não posso simplesmente comparar a concentração que tinha sido dada. Eu preciso saber, primeiro, o meu soluto é um eletrólito ou não? O NaCl, por exemplo, ele é um eletrólito e um eletrólito forte. Em água, ele vai se dissociar, porque ele é um composto iônico, ele se dissocia nos íons Na+, e Cl-. Então, percebam, para cada fórmula NaCl, eu produzo 2 íons em solução, correto? Então, essa concentração inicial aqui de 0,1 mol por litro de NaCl corresponde a 2 vezes isso, que dá 0,2 mol por litro, de partículas de soluto. Então, a concentração total de partículas de soluto é 0,2 mol por litro. O C6H12O6, ele é a glicose. A glicose é um açúcar e não sofre processo de dissociação iônica, porque não é um composto iônico. Poderia sofrer um processo de ionização, como acontece com os ácidos. Por exemplo, o HCl é uma molécula formada por ligações covalentes e em água sofre um processo de ionização, tá? Então, ele também acaba gerando íons em solução aquosa. Mas no caso da glicose, não existe esse processo de ionização. A glicose não sofre processos de ionização. Então, a concentração que foi informada 0,1 mol por litro é também a concentração de partículas totais de soluto na solução. Então, nesse caso, não tem conta para ser feita. O CaCl2 ele é um eletrólito forte em água também. Então, ele vai formar íons Ca2+, e 2Cl-, 2 íons Cl. Cada fórmula CaCl2 gera 3 íons em solução. Então, significa que a concentração total de partículas na solução é 3 vezes esse valor aqui, ó. Então, é 3 vezes 0,05 mol por litro. Então, que dá 0,15 mol por litro. Então, quando a gente agora compara essas 3 soluções, qual delas apresenta a maior concentração de partículas de soluto na solução? Qual delas? É justamente a letra A, que é a que apresenta a menor pressão de vapor. Tudo bem? Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários que eu responderei assim que possível.